Lei 8.112, capítulo 3 das férias. Artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Parágrafo 1º. Para o período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 3º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Artigo 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado em até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 4º. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Parágrafo 5º. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal, quando da utilização do primeiro período. Artigo 79. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Artigo 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no artigo 77. Capítulo 4º das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 81. Conceder-se-á ao servidor licença. Inciso 1. Por motivo de doença em pessoa da família. 2. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 3. Para o serviço militar. 4. Para a atividade política. 5. Para a capacitação. 6. Para tratar de interesses particulares. 7. Para desempenho de mandato classista. Parágrafo 1º. A licença prevista no inciso 1 do caput deste artigo, bem como cada uma das suas prorrogações, serão precedidas de exame por perícia médica oficial, observado o disposto no artigo 204 desta lei. Parágrafo 3º. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença prevista no inciso 1 deste artigo. Artigo 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta, enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso 2 do artigo 44. Parágrafo 2º. A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses, nas seguintes condições. Inciso 1. Por até 60 dias consecutivos ou não,
mantida a remuneração do servidor. Inciso 2. Por até 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração. Parágrafo 3º. O início do interstício de 12 meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. Parágrafo 4º. A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 meses, observado o disposto no parágrafo 3º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º. Seção 3. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1º. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Parágrafo 2º. No deslocamento do servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade de administração federal, direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício da atividade compatível com o seu cargo. Seção 4. Da licença para o serviço militar. Artigo 85. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo 1º. Parágrafo único. Concluindo o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção 5. Da licença para atividade política. Artigo 86. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia seguinte ao do pleito. Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente no período de 3 meses.